O texto do qual eu gostaria de chamar a atenção de vocês se encontra em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 1. Nós leremos até o versículo 10. Hebreus capítulo 9, verso 1 ao 10. E assim a Escritura nos diz: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertenciam um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo um maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora, com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente e no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isto é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno da reforma. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos conceda a compreensão, que Ele abra o nosso entendimento para entender a Bíblia, para entender a Sua palavra. Sem a intervenção do Senhor, certamente não conseguiremos compreender, mas se o Senhor nos falar hoje, então entenderemos a Sua palavra. Então vamos orar ao Senhor. Senhor, nós bendizemos o Teu nome. Pai, nós sabemos que o Senhor, por meio do Espírito Santo, está aqui entre nós hoje. Já é perceptível a presença do Senhor entre nós, a graça do Senhor entre nós, o Cristo glorioso entre nós. Eu peço ao Senhor que o Senhor continue nos tornando sensíveis à Tua voz, sensíveis, Senhor, à Tua presença, sensíveis às operações do Espírito Santo, para que nos esclareça o entendimento na palavra e nos mostre, Senhor, Cristo como glorioso, Cristo em sua grandeza. Nós sabemos, ó Senhor, que o Teu Espírito veio para mostrar a glória de Cristo e a grandeza de Cristo, nos conduzir até Ele. Portanto, Senhor, faça isso aqui essa noite, nos conduza até Jesus Cristo, mostre-nos mais de Jesus, mostre-nos mais de sua beleza. Nós precisamos de Cristo. E se não for por Cristo aqui entre nós, Senhor, não pode haver qualquer culto. Mas com a presença de Cristo aqui entre nós, pode haver culto. Então que a Sua graça seja aqui, Senhor. Que o Senhor aqui tenha glória no Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmão, você sente que o seu coração ultimamente tem se tornado mais legalista? Você sente que o seu coração provavelmente está encharcado em diversas formas de legalismo? Seu coração não processa mais as coisas como antes o fazia, se é que um dia o fez. E eu gostaria de conceituar legalismo, a fim de que essas perguntas possam fazer mais sentido em nossos corações e possam encontrar em nós o paradeiro certo. A menos que a gente entenda legalismo ou não entenda legalismo, essas perguntas não vão conseguir encontrar o lugar certo.
mas a partir do conceito que eu vou lhes passar acerca de legalismo nesse momento, eu peço que vocês possam usá-lo para se autoavaliarem e olhar para si mesmo aqui, ok? O legalismo, uma definição rápida, é a procura por obter o favor de Deus pelas suas boas obras, obter a graça e a bênção de Deus pelas coisas boas que eu posso fazer, pelo bom comportamento moral no qual eu posso me conduzir, nas coisas agradáveis, retas e justas das quais possam ser percebidos na minha vida. Então, eu tenho um certo tipo de comportamento, eu adoto um certo estilo de vida, e com isso, conjugo na minha mente, conjugo no meu coração, que posso obter o favor, a presença, e posso ter as mãos do Senhor estendidas a mim, pelas coisas que eu fiz, pelas coisas que eu procurei fazer. A premissa lógica do legalismo é a seguinte: eu obedeço, logo sou aceito. Ou seja, eu faço todas as coisas corretamente, eu faço todas as coisas como deveriam ser feitas, eu sou um bom menino, e por conta disso, eu sou aceito por Deus, eu sou visto por Deus com bons olhos, e adquiro o seu favor, adquiro a sua graça. É bem possível que você, diante dessas palavras, não se sinta acusado, porque você pode dizer para si mesmo: bem, eu conheço as doutrinas da graça, eu sei como é o processo da justificação, eu estudei essas coisas, eu li Charles Spurgeon, eu vi as pregações de Paul Washer, então eu entendo muito bem o que é a graça de Deus e como ela alcança o coração do homem. Eu sei que não é por obras, eu sei que não é por mérito, eu sei que é por favor imerecido de Deus, mas existe um outro termômetro pelo qual nós podemos utilizar para avaliar se nossos corações têm se tornado legalistas. E não é o termômetro intelectual, não é o assentimento intelectual da fé ou das verdades da Bíblia. O termômetro é o seguinte: digamos que no seu dia a dia, vamos lá, hoje é o dia de quinta-feira, você tenha feito tudo bem feito, você acordou pela manhã, você orou, você leu a Escritura, ou então você acordou pela manhã, deu um bom dia agradável para a pessoa que estava perto de você, você procedeu de modo correto, e durante todo o decorrer do seu dia, todas as coisas se encaminharam, todas as coisas andaram como deveriam andar. Você foi uma pessoa perfeita em todos os seus caminhos, você fez tudo como deveria ter sido feito. Dias assim são maravilhosos, nós realmente nos sentimos bem em dias assim. É possível que no final do seu dia, você simplesmente agradeça a Deus da seguinte forma: olha, Senhor, eu me sinto tão bem de me chegar a Ti, eu fiz tudo como deveria ter sido feito, eu estou mais satisfeito, o meu coração está em paz com Deus, porque durante todo o decorrer do meu dia, eu fiz as coisas como deveriam ser feitas. Compartilhei a Escritura, estive com discípulos, falei da Bíblia, estudei teologia, então todas as coisas foram bem, e por conta disso, o seu findar de dia, o seu descanso na noite, é um bom descanso, está tudo em paz. Amanhã é sexta-feira, e digamos que o caminho seja o inverso. Você não foi gentil no bom dia, pelo contrário, desprezou quem falou com você. Logo depois disso, você não sentiu vontade de ler a Bíblia, por conta disso não fez. Então, o seu dia começa a andar, e você discute com um parente seu, pode ser sua esposa, pode ser seu marido, ou então pode ser seu irmão ou seu filho, e tem aquele desentendimento, e você sabe no fundo que em parte você está errado também. E as coisas vão acontecendo, e vão acontecendo, e se no dia anterior as coisas foram de assertividade, no dia posterior as coisas são de total desastre. Você não ora como deveria, não compartilha a Escritura, não encontra o discípulo, não faz as coisas como pretendia fazer, e o seu caminho naquele dia é um abismo total. Quando chegar no final da noite, o seu senso de paz, o seu senso de satisfação, o seu senso de alegria é o mesmo que do dia anterior? É possível que você me responda que não. Mas por que não? Quando essas coisas ocorrem com você,
você acha que não pode orar, ou se sente desconfortável orar, porque passa a considerar da seguinte forma: como eu vou me achegar diante de Deus, tendo vivido o dia como eu vivi dessa forma, tendo cometido as coisas que eu cometi, tendo negligenciado as coisas que eu negligenciei? Como eu posso falar com Deus agora? Será que Ele vai me aceitar? Será que Ele vai me ouvir? A base do seu relacionamento com Deus, a base da sua aceitação diante de Deus, é aquilo que você faz. Porque talvez, por ser aquilo que você faz, aí está a razão porque o seu dia acaba. No dia que você falhou, no dia que você errou, e você crê que não pode se aproximar de Deus, você crê que não pode falar com Deus, você crê que não pode orar ao Senhor, porque simplesmente você está se achegando ao Senhor por meio das suas obras. Você está falando com Deus, você está se relacionando com Deus com aquilo que você pode fazer, ou a partir daquilo que você pode obedecer corretamente. Isso é legalismo. Obedeço, logo sou aceito. Isso é legalismo. Isso é relacionar-se com o Senhor por meio das suas obras mortas. Isso é confiar em si mesmo, naquilo que você pode fazer para se chegar a Deus. Isso é legalismo. Talvez por isso que o seu dia a dia, talvez por isso que nos seus cultos de domingo você anda exausto e abatido. Sabe por que exausto e abatido? Sabe por que cansado? Porque você não consegue repousar na graça de Deus que se encontra na pessoa de Jesus. Você não consegue descansar nas promessas da graça e nas promessas do Evangelho. Você precisa andar direitinho e fazer tudo como deve ser feito, para que então seu coração esteja em paz com Deus. Em certo sentido, estar com a consciência acusada pelo pecado não é ruim, mas cristãos cuja fé está projetada no Evangelho, cuja mente está na cruz de Jesus Cristo, logo acharão paz e descanso, porque estão perdoados. Eles sabem que estão perdoados. Estarão feridos porque ofenderam a Deus, mas não terão dificuldade de se chegar ao trono da graça, porque sabem que a sua aceitação está naquilo que Cristo fez, não naquilo que podemos ou não fazer. Percebe a diferença? A boa notícia é que existe remédio para esses nossos problemas. Existe remédio na Escritura para o nosso legalismo, e esse remédio se encontra na palavra de Deus. Esse remédio se encontra na cruz de Cristo no Evangelho. No texto que nós estamos considerando, os destinatários dessa epístola, ou seja, aqueles que foram alvo dessa carta, cujo capítulo nós lemos aqui nesse momento, eles eram pessoas que sentiam-se tentados a de alguma forma ter observações de vida ou de cristianismo que fosse legalista novamente. Eles sentiam-se tentados a se relacionarem com Deus por meio de um estilo de vida legalista. E qual era o fundamento disso? Eles estavam sentindo-se pressionados a retornarem ao judaísmo, do qual anteriormente eles tinham sido tirados. Eles eram judeus. Os destinatários dessa epístola eram judeus. Suas raízes culturais, as suas raízes religiosas eram judaicas. Mas em determinado momento, eles conhecem o Evangelho de Jesus e eles saem dessa condição. Eles não creem mais nos rudimentos que estavam na lei mosaica. Essas coisas já haviam passado. Mas nesse momento aqui, o escritor de Hebreus lhes escreve essa carta porque eles sentiam-se tentados a novamente observar esses rudimentos da lei e, portanto, tentarem novamente purificar os seus pecados por aquilo que poderia ter no tabernáculo e novamente ter a obediência à lei de Deus como o padrão do seu relacionamento pessoal com Deus. Eles sentiam-se tentados a voltar a isso, mas o mesmo remédio que o autor de Hebreus propõe para eles aqui é o remédio que vai nos curar. É o remédio que vai nos curar do legalismo. É o remédio que vai nos curar de ter a nossa obediência como base de aceitação diante de Deus, porque as coisas não devem ser dessa forma. O escritor de Hebreus, desde o princípio, tem mostrado o seguinte para os seus destinatários: Cristo é maior do que todos os rudimentos do Antigo Testamento. Cristo é maior do que todos os ofícios do Antigo Testamento. Ele é maior do que o ofício do rei, ele é o maior que o ofício do profeta,
ele é maior que o ofício do sacerdote. Todas essas coisas encontram perfeito cumprimento na pessoa de Jesus. Mas agora falta um elemento que ele vai destacar e vai expor a nós, que é o tabernáculo. O tabernáculo, ele era central na perspectiva judaica. Tanto que em Jerusalém, onde estaria a sede do povo de Israel, o lugar mais importante do povo de Israel, o tabernáculo era a figura central, porque para eles simbolizava a presença de Deus, a estada de Deus ali entre eles. O escritor de Hebreus, portanto, ele passa a nos mostrar como Cristo é maior do que esse tabernáculo. Como esse tabernáculo, por mais que ele já teve a sua expressão, por mais que ele teve o seu significado, por mais que ele tenha sido importante, ele já passou. E não conjuga mais a vida do povo de Deus em termos religiosos, em termos de obediência, em termos de ritos a serem observados. O tabernáculo já passou. Na exposição desse trecho, daqui de Hebreus capítulo 9, eu gostaria de considerar 2 pontos com vocês, para que a gente entenda como esse tabernáculo passou, qual é o significado do tabernáculo e aonde ele encontra a sua finalidade. E os pontos que nós trabalharemos hoje serão 2 pontos. Primeiro, a ineficácia do tabernáculo. E segundo ponto, a sua finalidade na pessoa de Jesus. E durante a exposição, nós faremos algumas incursões nos evangelhos, a fim de que a gente compreenda isso de modo apropriado, ok? Nosso primeiro ponto, então, é a ineficácia do tabernáculo. Pode ser que, no primeiro momento, a expressão ineficácia nos sugere uma ideia negativa acerca do tabernáculo. Poxa, o tabernáculo é ineficaz, portanto ele não é importante. Ele não deve estar em nossa consideração. Mas não é nem isso que o escritor de Hebreus quer dizer, e nem é esse o testemunho da Bíblia, o testemunho da Escritura. Quando nós observamos, aí eu gostaria que vocês viessem comigo a Hebreus 9, verso 1, que é o texto que nós lemos. Quando nós observamos o verso 1, é dito que o seguinte, observem comigo: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre. Preceitos de culto divino, ou seja, o tabernáculo e todos os elementos que tinham dentro dele e todas as questões relativas ao seu funcionamento foi colocado por Deus. Deus instituiu o tabernáculo. Então, nós não devemos olhar para o tabernáculo como se ele fosse sem importância, ou como se ele tivesse que ser desconsiderado. O tabernáculo é importante. É importante porque Deus o colocou. Deus determinou para a vida religiosa do povo judeu no passado. E aqui eu quero pegar o testemunho do próprio Jesus, a fim de que a gente tenha um pensamento equilibrado sobre a ideia do tabernáculo. Portanto, eu peço que vocês venham comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 21, e observem comigo o verso 12 e o verso 13. Do verso 12 ao 13. Mateus capítulo 21, do verso 12 ao verso 13. Olha o próprio testemunho pessoal de Jesus sobre o tabernáculo, como nós assinalamos no começo. Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Percebe como Jesus valoriza o templo? Jesus não pode permitir que o templo seja profanado. Ele entende o significado do templo tal como foi colocado no Antigo Testamento. O templo é sagrado, o templo é santo. Então as pessoas não poderiam chegar lá, como o texto nos sugere, sacerdotes e cambistas, e poderiam fazer qualquer coisa no templo. O templo só poderia ser regido dentro das particularidades de ordenanças do Antigo Testamento. Nada que fugia disso poderia estar lá. E Cristo, Jesus Cristo, valorizava isso e era contra isso. E Jesus expulsou esses caras de lá. Jesus não foi tolerante.
Jesus não olhou para aquela questão que estava ali diante dele e simplesmente olhou, cara, eles não sabem o que estão fazendo, então vamos deixar assim. Não, Jesus expulsa esses caras. O que Jesus quer mostrar para nós com isso? Eu valorizo o tempo. O tempo, ele é importante. Ele tem o seu lugar de consideração. Mas mesmo assim, o testemunho de Jesus não para por aí. O tempo é importante. Mas tem outra coisa que Jesus tem a dizer acerca do tempo. E eu peço que vocês avancem só mais um pouquinho no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, nos 2 primeiros versos. E ele vai dizer o seguinte: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O templo é importante, mas é transitório. O templo é sagrado, mas vai passar. Ele tem um tempo de cumprimento. Ele não vai ficar para sempre. É evidente que essa passagem aqui em especial fala acerca de um cumprimento histórico que Jesus estava profetizando. No ano 70 ali do primeiro século, os romanos destroem o templo judeu. Mas Jesus deixa implícito nesse trecho, como no decorrer de todo o capítulo de Mateus 24, de que isso também tinha um significado de que o templo haveria de passar, de que o templo ele haveria de ter considerações práticas para a vida cristã, considerações rituais e considerações litúrgicas, ou seja, relativo ao culto na vida do cristão. Ele passaria, ele deixaria de existir. Portanto, 2 considerações de Jesus sobre o templo. O templo é sagrado e importante, o templo é passageiro. E é justamente isso que nós vamos considerar sobre o templo. Ele é passageiro. E a observação que eu faço aqui sobre o templo ser ineficaz é que o templo pretendia ser ineficaz. O templo é sagrado, mas o templo tinha por objetivo ser ineficaz. O templo tinha por objetivo pregar uma mensagem, que aquilo que ocorria ali dentro dele, aquilo que ocorria internamente no templo, não poderia fazer aquilo que os homens esperavam que ele pudesse fazer. E no decorrer da mensagem, nós vamos poder entender melhor o significado de tudo isso. Voltando para o texto de Hebreus, capítulo 9. Quando nós observamos do verso 2 até o versículo 5, o autor de Hebreus aqui, ele faz uma descrição dos elementos que se encontram no tabernáculo, dentro das suas próprias divisões, do santo lugar e do santo dos santos. Eu não vou entrar nos detalhes dos elementos em respeito à própria ideia que é passada pelo autor de Hebreus aqui. Quando ele chega no final do versículo 5, ele vai dizer o seguinte: mas dessas coisas não falaremos agora com detalhes. Ou seja, apesar dele ter falado acerca do templo, acerca dos seus elementos, ele não faria uma exposição cuidadosa do significado de cada elemento. Portanto, eu vou respeitar o texto inspirado, que não pretendia fazer isso e também não vou fazer. Mas haviam 2 preocupações principais no autor de Hebreus aqui ao colocar o tempo diante de nós, justamente para poder conseguir expor para nós o seu significado. Apesar de ele não entrar nos detalhes dos elementos, há 2 coisas sobre o templo que ele quer que fique em nossa mente, que ele quer que a gente preste atenção, e que é o que seria a divisão geral do templo. O templo, quando você entra para ele, quando você chega na porta do templo, existe um ato. E nesse ato aí, todo o povo de Israel pode ficar, todo mundo pode chegar ali. Mas para dentro do templo, aí as coisas já são um pouquinho diferentes. A coisa realmente toma dimensões sagradas. Existe então o santo lugar, que é a primeira parte de entrada no templo,
E ali os sacerdotes, eles servem continuamente, diariamente naquela parte chamada o Santo Lugar. Ali eles fazem a manutenção dos elementos e dos objetos que estavam no Santo Lugar, e eles também ajudam o povo a oferecer culto a Deus. Então, quando alguém de Israel tinha alguma oferta de gratidão para fazer ao Senhor, os sacerdotes faziam essa oferta em nome de algum membro da nação de Israel. Então, só os sacerdotes, e preste atenção nessa ideia de exclusividade, só os sacerdotes entravam no santo lugar para ali ajudar o povo no que diz respeito ao culto. Conforme você anda pelo templo, e você chega nos seus limites, a coisa fica ainda mais séria, porque existe um véu, e desse véu para lá há o Santo dos Santos. E sabe quem entra ali? Apenas o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos. Sabe quantas vezes? Uma vez por ano. Se no santo lugar, todos os dias, os sacerdotes exclusivamente estão lá no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entra, isso uma vez por ano, para purificar o povo dos seus pecados, fazendo a oferta do cordeiro lá. Percebe a exclusividade? Só o sacerdote no santo lugar, só o sumo sacerdote no Santo dos Santos, e isso uma vez por ano. Tudo isso para nós fica ainda mais claro quando nós nos voltamos para o versículo 8 do capítulo 9 de Hebreus e entendemos o seu significado. Com isto, capítulo 9, verso 8, com isto o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Eu vou tentar explicar para vocês o que seria a intenção do autor no contexto do capítulo aqui. O tabernáculo representava a presença de Deus. O Santo dos Santos representava a presença íntima de Deus. Existia um véu e ninguém podia entrar, só o sumo sacerdote. O que isso significa? De que existe uma barreira, existe um obstáculo entre o povo de Israel e a presença íntima do Senhor. E o Espírito Santo queria pregar algo para nós aqui, e é justamente esse o objetivo. O Espírito Santo não estava dizendo para eles que naquelas ofertas pelo pecado eles poderiam ser purificados. O Espírito Santo queria deixar claro para eles o quão distante eles estavam de Deus desde a queda. O Espírito Santo queria deixar claro para eles a natureza do rompimento deles em relação a Deus, a natureza da distância deles em relação a Deus, e como eles não poderiam reparar esse problema. Diversos sacrifícios foram feitos durante milênios de anos, e em algum momento aquele véu se rompeu. Diversas vezes sacrifícios foram feitos, diversas vezes o povo intercedia durante dias na porta do tabernáculo, para que então o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos. Aquele véu se rompe, o acesso à presença de Deus se torna possível. Não acontece, não se torna possível. Não se torna possível você chegar a Deus. E era justamente isso que o véu queria mostrar. A ineficácia da observância do rito no templo para introduzir o homem na presença pessoal de Deus. Ele não podia. O tabernáculo, sabe o que queria fazer? Ele só queria pregar para nós. Ele só queria deixar evidente de que o homem não tem acesso a Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2, vai nos dizer o seguinte: porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E era justamente isso que o templo queria evidenciar, que os nossos pecados os impedem de nos aproximar do Senhor. Voltem-se comigo para o versículo 9, e o texto vai dizer o seguinte: isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes.
para aperfeiçoar aquele que presta culto. Perceba, no versículo 9 aqui, ele chama de uma parábola. Nós podemos entender corretamente como uma cópia ou uma ilustração. Ou seja, o tabernáculo ele só ilustrava algo. Eu já disse para vocês que o tabernáculo tinha por objetivo pregar a distância do homem em relação a Deus. Mas ele tem outros objetivos que só ficam claros na vinda de Jesus. E por que isso? Porque o tabernáculo, ele achava, ele encontrava a sua finalidade na pessoa de Jesus. Sabe por que Deus ordenou o tabernáculo? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Deus colocou o tabernáculo lá para poder mostrar Jesus, para poder mostrar a nossa necessidade de Jesus. E é em Jesus que o tabernáculo encontra sua finalidade. Como Paulo fala em Gálatas capítulo 4, o fim da lei é Cristo. Ou seja, a finalidade, o alvo, o objetivo da lei é Cristo. E o tabernáculo, ele encontra o seu significado, sentido e finalidade quando Jesus se manifesta. Então, entende o porquê da transitoriedade? Cristo chegou, não precisamos mais do tabernáculo. Era esse o objetivo. Jesus está aqui, não precisa-se mais do tabernáculo. Ele chegou. O tabernáculo chegou. Então aquilo que era apenas uma sombra, uma cópia, uma ilustração, uma parábola, nós não precisamos mais disso. O verdadeiro acabou de chegar. Em João capítulo 1, verso 14, como disse para vocês, eu faria algumas incursões nos evangelhos. Em João capítulo 1, verso 14, e é maravilhoso perceber isso. João capítulo 1, verso 14. E olha o que nos diz a palavra. Sobre Jesus isso. Notem isso, sobre Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. A expressão habitou aqui que é interessante. A expressão no grego, ela é eskinosen. E o significado dela é tabernaculou. Jesus tabernaculou. Ele era o tabernáculo. Era sobre isso que estava se apontando. Talvez a gente no período do Antigo Testamento não poderíamos entender e enxergar isso com clareza. Mas Cristo é o tabernáculo revelado. Ele chega, ele é o tabernáculo. E tem algo que eu gostaria de salientar aqui. Vocês percebem que todos os elementos principais do tabernáculo encontram o seu cumprimento na pessoa de Jesus? Vocês percebem que é muito claro o tabernáculo na pessoa de Jesus? Percebe? Ele é o grande sumo sacerdote que entra na presença de Deus. Ele é o cordeiro que é sacrificado. E ele é o véu que se rasga. Os elementos principais do tabernáculo estão em Cristo. Estão perfeitamente em sua pessoa. Era uma pregação viva, era uma ilustração grandiosa que estava sendo feita ali. E sabe onde Jesus evidencia tudo isso? Sabe onde Jesus deixa claro que ele é o tabernáculo? Na cruz. Na cruz Jesus é o sumo sacerdote. Na cruz Jesus é o sacrifício perfeito imolado. Na cruz o véu do tabernáculo se rasga. A gente pode ver isso em Mateus capítulo 27, verso 51. E quando Jesus expira, ele entrega o Espírito para o Pai. O que é dito? E o véu do tabernáculo se rasga de cima a baixo. Ele é. Na cruz Jesus fica evidenciado onde está o tabernáculo e onde ele encontra o seu próprio cumprimento. Por isso, meus amigos, nós não podemos ter um estilo de vida de legalismo, porque até aquilo ali que poderiam fazer uso de alguma forma, até o tabernáculo, o templo, que poderiam usar para de alguma forma dizer que poderiam purificar os seus próprios pecados por obras, Deus está dizendo: eu coloquei ali para poder evidenciar minha graça, para poder mostrar o Evangelho, para poder mostrar o meu amor. Foi por isso que eu coloquei o tabernáculo ali. Eu não coloquei para que vocês conseguissem o meu favor, eu coloquei para poder mostrar que vocês precisam do meu favor. É por isso que o tabernáculo existe, é por isso que Deus o colocou ali. No decorrer do capítulo 9 de Hebreus,
nós conseguimos ver os benefícios da cruz em nossas vidas. E aqui eu gostaria que vocês se voltassem para o versículo 12 de Hebreus 9. E olha o que é dito: e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve eterna redenção. Primeiro benefício da cruz, ele obtém para nós eterna redenção. Ou seja, ele adquire para nós libertação eterna e libertação perfeita, para sempre. Nada pode mudar a libertação que Cristo fez por nós. Não vai ser o pecado que você cometeu. E por favor, eu não estou te encorajando a pecar, mas não vai ser as falhas que você cometeu. Não vai ser o pensamento mau que você teve que vai de alguma forma mudar aquilo que Cristo fez na cruz em seu favor. Isso é eterno, é uma segurança firme para sempre. Versículo 13, e é dito o seguinte: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu, sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências de obras mortas. Meu amigo, você tem paz com Deus. Sua consciência pode descansar em paz, já não precisa ficar fustigada, porque aquilo que Cristo fez é perfeito. Não fique olhando então para as suas obras. Olhe para aquilo que Cristo fez e tenha paz nele. Tenha paz em sua cruz. No versículo 15 vai ser dito: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Cristo nos concede um tesouro que nós nunca poderíamos adquirir. Ele compra para nós a herança eterna por meio de sua morte na cruz. Ele compra para nós um tesouro que nada pode destruir, mas que vai durar por toda a eternidade. Cristo nos garante isso. Ele não apenas nos livra da condenação. Jesus, ele não apenas nos livra de uma consciência fustigada por conta dos nossos pecados, mas como ele também nos dá presentes. E é o presente da eternidade na presença de Deus, herança eterna. E o versículo 28, onde nos vai dizer: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. A vinda de Jesus é certa. E para aqueles que depositaram sua fé em Jesus, não é para sua condenação, não é para o seu juízo, mas é para que você seja eternamente salvo. A sua esperança na vida de Cristo não vai ser frustrada. O texto está dizendo que se Cristo morreu, ele vai voltar. E vai voltar em teu benefício. Vai voltar por sua salvação. Vai voltar para a sua consolação eterna na presença de Deus. Cristo vai voltar. Perceba então os benefícios práticos da cruz de Cristo. Perceba os benefícios práticos daquilo para o qual o tabernáculo apontava. Meu irmão cristão, troca o silogismo, troca a premissa. Lembra que no começo eu falei daquela premissa: obedeço, logo sou aceito? A premissa da cruz é diferente. A premissa da cruz é o seguinte: sou aceito por Deus, logo obedeço. As coisas se invertem na graça de Cristo. As coisas mudam na graça de Cristo. Se você está aqui hoje e não professa a fé em Jesus Cristo, o tabernáculo te traz um testemunho. O tabernáculo te traz uma verdade. Qual é essa verdade? Você não tem acesso à presença de Deus. O seu pecado o separa de Deus. Isso é uma condição terrível e que durou milhares de anos no Antigo Testamento. Mas existe uma boa notícia para você: é que a cruz de Jesus Cristo rasga o véu e te aproxima do Pai. Deposite a sua fé na cruz. Deposite a sua fé em Jesus Cristo. O teu pecado nada tem para oferecer a você. Volte-se para Jesus Cristo e seja salvo. Existe graça suficiente de Jesus para salvar um pecador como eu, um pecador como vocês. Existe graça abundante na pessoa de Jesus. O véu já foi rasgado. Portanto, depositem sua fé nele e se voltem para ele. Vamos orar ao Senhor.
mas nós bendizemos o Teu nome. Obrigado por Jesus Cristo e Sua morte em nosso favor. Pai, se não fosse por Cristo, eu certamente não procuraria por Ti. Se Jesus não estivesse vindo na minha direção, a fim de me buscar, eu não o faria. Eu tenho certeza disso. Eu continuaria distante. O véu continuaria ali. E nada poderia rasgá-lo. Mas eu te agradeço por Cristo. Porque Cristo vai me livrar do corpo de morte. Porque Cristo pagou pela minha dívida, pela minha penalidade. Porque Cristo me adquiriu. Porque eu posso esperar um dia onde Ele está por vir, Senhor, e eu vou contigo. Eu tenho certeza disso, Senhor. Mas não porque eu fiz algo, não porque eu sacrifiquei bezerros, mas por causa de Cristo na cruz, em meu favor. Ó Deus, eu te adoro nessa noite por isso. Eu te louvo pela cruz. Eu te louvo por Jesus Cristo. E eu peço que o Senhor atraia o olhar de todo homem aqui presente para que olhe para Jesus Cristo, para que olhe para a sua cruz, e assim seja salvo, e assim seja absolvido de suas culpas, Senhor. Nos ajude a olhar para a cruz de Jesus Cristo. Nos conduza até lá, Senhor. Ó Deus, nos conduza até lá. E assim nós descansaremos salvo além do rio, na certeza da Tua salvação, na certeza da Tua graça. Ó Deus, traze alegria, Senhor, ao coração de todo aquele que crê em Cristo aqui, tendo a convicção da eternidade prometida em Jesus, do presente, da herança conquistada por Jesus. Ó Deus, obrigado pela cruz. Pai, que nós possamos aqui cumprir aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios 5,15, que Cristo morreu por todos, para que todos aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por Ele morreu e ressuscitou. Ó Deus, que as nossas vidas aqui possam ser dedicadas ao serviço de Cristo, possam se desgastar pela pessoa de Jesus, possam ser entregues para Ele, Senhor. Como disse o grande Conde Morávio, Senhor, Cristo morreu por mim, o que eu farei por Ele agora? Que hajam vidas consagradas ao único Rei eterno, ao único glorioso Senhor, que se humilhou em nosso favor e agora está exaltado em glória. Nossas vidas são dedicadas a Jesus. Assim eu oro a Ti, Pai, no nome do Seu Filho, no poder do Espírito. Amém. Vocês estão liberados, irmãos. Igreja, uma boa noite. Antes que a igreja possa sair, primeiramente agradecer o diácono Adonias, foi uma grande palavra, o Senhor nos abençoou muito hoje, nos sentimos enriquecidos pela palavra de Deus, mas pedir a palavra dele aqui para que todos possam estar convidados para o nosso culto de Natal. Na semana que vem nós não teremos o encontro de quinta-feira habitual, né? Nós teremos o encontro de Natal, que vai ser no dia 25. Gostaria que todos estivessem aqui, convidassem pessoas e pudessem estar conosco aqui nesse culto especial. Já está sendo anunciado, convide outras pessoas, venha trazer pessoas a Cristo, pessoas que não conhecem a palavra, às vezes se sentem mais sensíveis a estar no culto de Natal. Então venha você, traga outros e que o Senhor possa falar conosco. Vou orar somente mais uma vez, pedindo que você possa ser eficaz nesse convite da semana que vem. Pai, o Senhor nos falou grandes coisas aqui. A Tua palavra foi poderosa, a Tua palavra foi eficaz, a Tua palavra foi penetrante, a Tua palavra estremeceu os nossos corações. Nós entendemos coisas que não sabíamos, nós percebemos que não podemos sem que o Senhor faça por nós. Isso é grandioso. Nós estamos fartos, recebemos alimento grandioso essa noite. E cada homem e mulher aqui possa considerar ter ouvido o Evangelho, e o Evangelho de Jesus é realmente o melhor de Deus para nossas vidas. E que nessa semana nós possamos nos empenhar, Deus, em convidar pessoas para que o culto de Natal nessa igreja possa ser celebrado e possa haver salvação,
conversão, que haja não somente um convite particular, mas haja um desejo intenso, cada pessoa aqui, de que outros ouçam a palavra de Deus, de que o Senhor do Natal seja o Senhor desta pessoa também. Por isso, Pai, que não venhamos a deixar as coisas para a última hora, que venhamos a empenhar todos os esforços possíveis, que venham nos custar, levar, trazer pessoas, pagar Uber, fazer o que tiver que ser feito, para que alguém que nunca ouviu o Evangelho, que nem sabe o significado do Natal, que se reúne em mesas fartas, Senhor, de gente vazia, que em nome de Jesus, no dia 25, Senhor, estejam louvando a Deus pela primeira vez. Esse é um desejo de todos aqui, é o desejo dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos.